Estamos começando mais uma edição do Rotativa no Ar, pelas ondas sonoras da Rádio Piratininga, tradicional 970 kHz, tradicional e querida rádio, né? E também pela rede Piratininga, nas redes sociais, pelo aplicativo com imagens da Piratininga, inclusive, você pode clicar lá e nos ver aqui nos estúdios da Rádio Piratininga e também da Connect TV, que transmite aí pelo YouTube, as redes sociais da Piratininga também à sua disposição pelo Facebook, entre 11 e meio-dia e também entre 6 e 7 da tarde. Ok? Francisco Artem, falei Olá, tudo direitinho? Todos os amigos. Sim, um abraço hoje, pessoal da Connect hoje TV. Hoje é tanta coisa. Você falou rapaz. 18 às 19 da tarde, acho que já é noite, hein? Sim, das 6 às 7 da noite. Amigos da Piratininga, o Rotativa no Ar, com as notícias da cidade, sempre a partir, neste horário, nesse segmento, a partir da meio-dia às 13 horas. Na Connect TV, estamos no ar das 18 às 19 horas. E também estreia hoje na Connect TV o programa Histórias da Minha Cidade, das 19 às 19h30. Vamos acompanhar, não é? Sim. Vamos ver as coisas da cidade, da região toda. Biajone, eu queria começar aqui com uma matéria que nós temos a respeito lá da rua Ratcliffe, mas daqui a pouquinho a gente do trânsito. Vê a respeito do trânsito, porque eu estou vendo que você tem uma notícia bombástica aí, Biajone. Um rapaz perdeu a perna em Aguaí. Perdeu as pernas, As né? duas pernas. As duas pernas, amputadas, depois de ter sido atropelado por uma composição ferroviária, também conhecido pelo trem, né? No bairro Montevidéu, em Aguaí. Foi ontem, segundo a Guarda Civil Municipal, a corporação foi chamada pela própria empresa, né? Que chamou então a Guarda Civil Municipal, dizendo que o trem havia atropelado um homem que estava deitado sobre a linha férrea. A vítima teve as pernas amputadas, o estado de saúde dela até o fechamento aqui da nossa edição não havia sido divulgado, as causas do acidente ainda não esclarecidas. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU chegou a levar o homem para o hospital municipal, mas depois ele teve que ser transferido para a Santa Casa aqui de São João da Boa Vista, Santa Casa de Misericórdia, Dona Carolina Malheiros. O maquinista, logicamente, teve que prestar aí o seu depoimento na delegacia, mas foi liberado. O caso será investigado, claro, mas não é a primeira vez que nós temos notícias deste tipo aqui na região. São João da Boa Vista também, né? Nós tivemos aí casos de pessoas que são atropeladas pelo trem, têm as pernas amputadas, enfim, né? A gente acredita que a pessoa estava num estado de embriaguez quando fez isso. Normalmente, depois, nas investigações, se mostra que realmente foi isso, porque é a única coisa que explica a pessoa ficar na linha do trem, né, Arthur? Pois é, Sky, né? Pode ser idoso, mas vamos pegar mais informações aí para entender isso. Geralmente, Sim. Os casos que aconteceram aqui em São João, todos por questão de embriaguez. Sim, bebe demais, sempre. vai pela linha, cai, machuca, né? E aí vem o trem, né? E é um cuidado que a gente tem quando a gente tem o trem passando dentro da área urbana da cidade. A gente tem que ter esse cuidado, né? Com as vias públicas. Lá em Aguaí é bem feito esse trabalho, viu? Tem inclusive todo aquele acesso, cercado. aqueles viadutos. Deve ser algum trecho aí que descuidou, ou ele próprio acabou descuidando. Já não posso dizer o mesmo de São João, né? São João também passa o trem e tem muitas áreas que não tem uma sinalização, que não tem a cancela, como se costuma falar, né? Eu acho até que a proporção de acidentes aqui em São João é muito pequena, pelo improviso, pela falta de equipamentos aí de proteção. Tudo bem que os trens que aqui passam diminuem muito consideravelmente a velocidade, apitam sinalizando que estão chegando, e com isso eu acho que evitam bastante aí as tragédias, até pela velocidade com que eles passam, que é bem lento na cidade. Algumas, como lá no Rosário, por exemplo, eu sei porque moro ali, né?
quando você vai para o bairro do Pratinha, ou quando você vai para a Vila 1º de Maio, tanto numa cancela quanto na outra existe lá um sinal eletrônico e também luzes que piscam, né? Mas antigamente, você vai se lembrar disso, eles fechavam, né? Existia ali uma casinha que acabava fechando. Sim, um senhor que ali trabalhava. Um fiscal que ficava acompanhando ele ali. Fechava tudo, ninguém passava, tal. Hoje não é mais assim, ele passa bem devagar, mas nós sabemos que mesmo bem devagar, ele não para instantaneamente. Não né? consegue parar. Não consegue parar. Aí tem que tomar cuidado mesmo, né? Quem estiver passando de carro e tudo mais. Mas hoje em dia é moderno isso. Hoje você consegue controlar isso numa central, automaticamente, sinalizando, fechando uma cancela automaticamente. Tem que pensar nisso, cuidar um pouco mais da nossa cidade. Olha, Beijão, já que você falou de lá, antes da gente ver outras notícias aí, eu estou vendo aqui umas manchetes, eu fico aqui curioso como jornalista aí. Mais um caso de família, um estupro dentro de família, Beijão. Sim. Daqui a pouquinho a gente fala sobre 7 anos de idade, menina. 7 anos de idade. Poxa vida, ontem nós falamos isso. Ontem nós falamos isso, né? Que os casos de estupro, violência sexual acontecem geralmente dentro da família. Foi pai também? Não. Eu acho que foi padrasto. Padrasto. Olha que coisa terrível. Daqui a pouquinho a gente dá essa notícia, mas vamos voltar lá pro Pratinha? Você já está falando lá da rua Ratcliffe, aonde passa o trem, sim, né? Sim. E ali na rua Ratcliffe e não para mais carro. Continua o drama dos moradores, principalmente daqueles que têm áreas comerciais ali na rua Ratcliffe. Eu estive lá hoje conversando, vamos voltar mais vezes, viu? Falar com todos os moradores, com os demais que queiram falar, porque quem sabe a gente trazendo esse pessoal aqui, a gente vai sensibilizando a nossa prefeitura municipal para que ouça a reclamação, a reivindicação desse pessoal. É gente que trabalha, é gente que já vive lá há muitos anos, gente que tem suas propriedades ali e de repente amanhecer do dia para a noite com 2 enormes faixas amarelas, só naquele trecho, é engraçado isso, só naquele trecho, no primeiro quarteirão da Ratcliffe, depois da linha, é que não pode parar automóveis dos 2 lados. E como é que fica o comerciante? Por quê, né? Vamos conferir a matéria, vamos ver se a gente consegue entender essa situação e já transmitir talvez aqui já com imagens, Rodrigo, já com imagens para vocês conhecerem aí como é que fica a rua Ratcliffe. É um teste também que nós estamos fazendo de transmissão, né, Rodrigo? De que agora nós vamos sempre transmitir também com imagens, tanto aqui para a M970 pelas redes sociais, como também pelo Connect TV. Então, imagens aí da rua Ratcliffe, vamos ouvir os moradores. Só não podemos pôr imagem na 970M, mas é como se fosse, né? Dá para ouvir e entender perfeitamente. Vamos lá, Rodrigo. Rua Ratcliffe, começo da Ratcliffe, presta atenção. Proibido parar dos 2 lados. É um trechinho aqui com muito comércio. Veja lá. Só que dali para frente, ó, onde está passando o carro, ali não, ali já pode parar. Então ninguém está entendendo por que só esse trecho aqui que não pode parar. Vamos falar aqui com os moradores. O Júlio fala primeiro aí, Júlio. Bom Como dia. É que tá as coisas aí, Júlio? Não está muito boa não, o movimento caindo devido às medidas que foi tomada aí na Ratcliffe, mas não estamos contentes não. E aí, já estão reclamando? Reclamando, cliente reclamando que está tendo que parar longe, não tem mais facilidade para eles vir até o comércio da gente. Vocês já reclamaram? Já foi reclamado, mas não vão mudar não, segundo eles dizem que não vão mudar, vai ficar desse jeito. Justificaram por quê? Diz que esse pedaço é mais estreito, né? Do que lá embaixo. Parece mesmo que foi. Uma medida assim de 30 centímetros a menos. Tá certo. E o que você acha aí também, comerciante de muitos anos? Eu acho que foi uma falta de respeito com os moradores daqui. Eu acho que primeiramente iria comunicar o ocorrido que iria acontecer, se a gente estava de acordo, porque tem muito estabelecimento aqui que precisa parar aqui para poder atender os clientes, como o Júlio aqui, a Pet, a moça que mexe aqui da mobiliária, o mercado, aqui o cabeleireiro de baixo. Então tem muita gente que foi prejudicada aqui.
E pra você ver, o Júlio aqui, eu ainda tenho esse pedacinho que me atrapalhou bastante, mas a gente consegue trabalhar. Mas o Júlio aqui, por exemplo, vem gente de idade cortar o cabelo, tem que parar o carro lá na praça. Tem gente que vem de andador, olha a situação, ele não pode parar aqui para poder cortar o cabelo e descarregar. Então para ele complicou mais ainda, e o movimento dele caiu mais ou menos uns 50%. Porque tem muita gente de idade que corta o cabelo dele há mais de 30 anos, não consegue cortar mais por causa do não ter acesso para parar mais. Então complicou. Vocês não foram consultados? Nada, não, tinha que ter mandado pelo menos uma carta, porque eu já estou aqui faz 11 anos, Júlio, 23 anos, e não comunicar a gente o que ia acontecer, pra gente ver o que ia fazer. Agora chegaram aqui, não falaram nada, emitiram as mentiras que a gente perguntou pra eles o que iria fazer, falaram que ia ficar do mesmo jeito, não ia mexer em nada, daí a pouco fizeram a faixa, montaram e foram embora. Eu achei que isso aí não, foi meio desumano que fizeram com nós aqui. Além de não... de fazer isso, mentiram então enquanto estava fazendo? Emitiram, porque o Júlio chegou a perguntar, eu cheguei a perguntar, falaram que ia ficar o jeito que estava, só ia fazer as faixas do meio, né, Júlio? Correto, não comunicaram ninguém aqui, você entendeu? A moça que abriu o estabelecimento esse dia aí, ó, prejudicou ela, ninguém consegue parar aí, você entendeu? Olha que situação, ficou só esse pedaço meu aqui, e todo mundo tem que parar aqui, porque só tem esse pedacinho da calçada aqui. Pois é, tô vendo aqui que alguns estabelecimentos fecharam. Já, teve um comércio que fechou. Uma cabeleireira ali embaixo já fechou devido à medida tomada aqui. E olha o movimento que está, olha pra você ver, não tinha essa correria aí. Era um pouco mais estreito, só que todo mundo dava mais devagar, mas olha agora pra você ver. Agora virou aí uma pista de corrida aí. Então piorou também? Piorou. Tá. E aí, estão pensando numa medida judicial? O que vocês estão fazendo? Então, não sei, né? O Júlio já correu atrás, tudo, parece que não teve nenhuma posição ainda da prefeitura, então tá meio complicado, né, Júlio? Tá bom, mas vamos continuar lutando. Vamos, lógico. né? Lógico. Então tá bom, estamos à disposição de vocês aí, viu? Obrigado, viu? Obrigado. E aí, percebam que realmente, né, é só esse trecho. Perceba a dificuldade aí pro pessoal parar. E perceba que dali para frente tudo continua igual, tá vendo? Ali pode parar dos dois lados. Vai entender? Você conseguiu fica... entender? Não, a gente fica imaginando quando a pessoa vem para decidir sobre uma atitude, né? Assim, se ela não olha o comércio, se ela fala, puxa vida, vai atrapalhar aqui o sujeito no trabalho dele, né? E tanto atrapalhou que alguns fecharam as portas. E agora? Quem é que... Pois é, não, o Beijone fez pior. Estava vendo aqui o depoimento dos moradores, fez pior. Estavam pintando, os moradores foram lá e perguntaram, mas por que vocês estão pintando? O que vocês vão fazer aqui? Não é nada não, tal. Vocês vão proibir o trânsito? Não, vai continuar normal. Que coisa. Saíram de lá, proibiram. Quer dizer, mentiram, mentem. Agentes públicos mentem, não é? Mentem descaradamente, vergonhosamente e descaradamente prejudicam a população, prejudicam o comerciante. O João me parece que está lá, o cabeleireiro parece que está lá há 28 anos. A loja de ração ali é propriedade deles, há mais o prédio. tempo que isso ainda. Como é que pode? Aquele açougue, eu lembro quando eu era menino daquele açougue ali, isso faz muito tempo. Nem tão tanto tempo assim, né? Mas, faz tempo, você é bem velho, a gente já sabe. É um problema, sabe? É uma questão de respeito, Beijone. É uma questão de dialogar com a sociedade, de conversar com a sociedade, de apresentar alternativas. Se você tem que fazer uma obra e tem que mudar de qualquer jeito, você tem que fazer alternativas, apresentar para a população as alternativas do que você pode fazer. Existem situações em que você ainda pode pesquisar, né, junto com a população, o que é que pode ser feito, isso e aquilo. Mas nesse caso, Artem, quem é que iria concordar com um negócio desse, de fechar a rua na frente onde ele tem o trabalho dele, dos dois lados, impedir o pessoal de parar? Eu não sei se ainda tem, se ainda está, mas no quarteirão seguinte, onde não tem placa proibindo dos dois lados, tem uma propriedade ou mora, o diretor da prefeitura, conhecido alemão,
que eu acho que responde por esse departamento. Né? Vizinho deles aí. O Alemão poderia ajudar aí como diretor da prefeitura, ele que é diretor, é bastante influente, obviamente, poderia ajudar os seus vizinhos aí. Ou então, Alemão, desculpa aqui a crítica, como você tem um estabelecimento aí, como você mora aí, tem um escritório, eu não sei bem o que vocês têm aí, então põe em frente o seu estabelecimento também. O que eu ia dizer, eu acho que a única forma de ajudar os moradores é voltar atrás. Lógico. Vou dar um exemplo. Pelo menos um lado da rua. Você prejudica um número de moradores e não prejudica os outros. Outro ponto, assim, que eu vi, testemunhei, vocês aí pelo áudio vocês conseguem perceber. Como não tem carro parado em nenhum dos dois lados, o pessoal acelera, toca o pau, passa em alta velocidade. Ficou mais ali. Perigoso ali, sim. Ficou mais perigoso, bem mais perigoso. Eles descem a lombada ali da linha já, né? E quem vem subindo também, né? Às vezes o trem tá para passar, quer correr para aproveitar, não precisar ficar esperando. Coisas que antes com os carros estacionados coibiam um pouco, né? A pressa do pessoal ali. Nós vamos colocar daqui a pouquinho também mais gente descontente, pessoal lá da Feira Livre, aqui da Vila Brasil. Não é? Daqui a pouquinho a gente coloca, Berjone, porque eu gostaria de ver, estou curioso aí, para essa informação dessa menina que foi violentada com 7 anos de idade. Eu estava pesquisando aqui, na verdade isso ocorreu em 2020. E agora que foi até preso. Hoje esse sujeito estava solto. Prenderam ele agora. Sim. Aconteceu em Tambaú, 2020. A menina tinha 7 anos, enteada, ele era o padrasto dela, e quando se descobriu, ele fugiu, mesmo porque ali onde ele morava ali tornou-se perigoso ele ficar. Ele fugiu e só foi encontrado aí no domingo pela polícia de Casa Branca, na cidade de Casa Branca, mandado de busca, apreensão aí, mandado de busca de prisão, né? E ele hoje agora está preso na cidade de Casa Branca. Como é triste essas notícias, né? Como é dolorido até poder falar a respeito dessas notícias aqui, né? Mas é o alerta que nós já falamos ontem. Pessoal muita que atenção. Às vezes quer o nome e tal, infelizmente não colocaram o nome do sujeito. Eu acho que até por uma questão de segurança dele. E da própria criança. Não, dele não. Dele devia ser o nome, sair a fotografia para as pessoas verem. É que identifica a criança, por isso que geralmente também não se fala o nome. Então é absolutamente proibido qualquer mecanismo que possa identificar a criança e chegar até essa criança. Se você coloca o padrasto, logicamente você já está sinalizando quem é a criança. Então a gente não divulga mesmo. Embora tenha imprensa que não respeita, né? Vai lá e filma o sujeito e coloca, né? Infelizmente nós não. Aí o pessoal fala, é a menina dele. A gente não coloca esse tipo de notícia, a gente não coloca esse tipo de suicídio. Aliás, tem uma observação de um ouvinte nosso dizendo: vocês falam que não colocam e vocês citaram aí um suicídio no domingo. No domingo foi citado uma notícia que nós vinculamos aqui, mas que não sabia-se que era suicídio. Se foi mesmo, até hoje não tem uma versão oficial aí. A moça foi encontrada. Foi encontrada morta. Foi publicado aí pelo nosso pessoal aí de domingo, que trabalha de domingo, a equipe do Borelli que trabalha de domingo, publicaram, mas não tinha nenhuma referência de suicídio. A rigor nós não colocamos, por uma decisão nossa, né? Para não colocar, para não citar, para não incentivar, porque tem muitos psicólogos, psiquiatras que dizem que quanto mais falar, né, e se der casos, mais você encoraja quem já tem uma certa tendência e tudo mais. Então, a nossa ética diz para não noticiarmos, né? Falar en passant, como nós falamos, sempre com o objetivo de orientar. Esse tipo de notícia que nós acabamos de dar agora, da prisão desse padrasto que estuprou uma menina de 7 anos de idade, imagina você, a gente dá também como um alerta. Né? Nós temos os dados, os números que apontam que o grande índice de violência sexual se dá dentro da própria casa, da própria família, às vezes com um tio, um primo e às vezes até com o pai, o padrasto, que como aconteceu aí neste caso. Muito triste, vai para a cadeia, está na cadeia e ele vai sofrer lá. Sim. Há uma regra esse tipo aí, de crime
Para quem não sabe, esse tipo de crime é repudiado pelos próprios criminosos. Pelos próprios criminosos. E talvez ele passe a ser violentado dentro da própria cadeia né? Não é o nosso desejo, não estamos propagando isso, estamos anti-violência, que ele responda pela lei, mas é uma coisa que acontece nos presídios. Né? E a gente percebe que em tudo na vida tem ética, né? Até dentro dos próprios presídios. Né? Agora você está falando aí, né, da questão de noticiar o suicídio, algo parecido com isso aconteceu também, o Artem. Em Mogi Guaçu, no Rio Mogi Guaçu, foi encontrado o corpo de uma mulher por pescadores. Isso ocorreu na tarde de domingo, aconteceu domingo. Acionaram a Guarda Civil Municipal em Mogi Guaçu, apresentou a ocorrência aí ao plantão da Delegacia Seccional. Essa foi boa, hein? E em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que não foram localizados documentos ou elementos que ajudassem na identificação da vítima. Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal foram acionados e agora investigam aí, trabalham para identificar a vítima de afogamento, né? Já que isso se sabe, né? Mas não sabe se foi um suicídio ou não. Nós o mesmo caso do domingo lá com... Nós temos um caso aqui em São João de desaparecimento, nós estamos falando com a família para ver se a gente traz essa informação aqui, se a gente vai colaborar, né? Se é para colaborar, não queremos obviamente atrapalhar. A gente traz aí nos próximos programas esse caso aí e o trabalho que foi feito para localização e tudo mais, uma notícia mais ou menos semelhante a essa. Sim. Meu caro Biagione, nós temos, hoje pela manhã, nós fomos atendendo um chamado dos nossos amigos feirantes. Nós fomos até a Feira Livre, lá da Vila Brasil, que acontece todas as terças-feiras. Estão querendo tirar o lugar da Feira Livre. Ali é Henrique Martarello, né? Estão querendo colocá-lo na Henrique Martarello mesmo, tem aqueles predinhos. Sim. Tem lá um terreno no fundo. Estão querendo colocar lá no terreno no fundo. É um terreno apertado, é um terreno próximo muito do rio, tem mau cheiro, tem animais peçonhentos e, obviamente, população e feirantes não estão concordando. Vamos lá conferir essa informação. Feira Livre de São João da Boa Vista, feira aqui na rua Henrique Martarello, Vila Brasil. Vim aqui porque vários feirantes pediram para que a gente aqui viesse. Estão querendo mudar a Feira Livre? Estão querendo, mas lá não pode ir, é rede de esgoto lá, é enxurrada que desce lá de cima, como é que nós vamos ficar lá? E outros caminhões nem cabem lá. Eles estão querendo mudar? Pra lá, pra rua de baixo lá. Pra rua de baixo, atrás dos predinhos. Atrás dos predinhos e outro, tem um fedor de rede de esgoto lá que não aguenta. E aí, mas vocês foram consultados? Não foram consultados. Tá sabendo pela boca dos outros, os homens que tá arrumando lá, que tá falando que vai mudar. Vocês são contra? Contra, não pode mudar não. Maioria ou todos? E outra, a feira tem mais de 30 anos aqui, ó. Sim, mais de 30 anos aqui já. Não atrapalha nada. Não. Né, Maria? A feira tem mais de 30 anos aqui, não é? Eu criei meus filhos tudo aqui nessa feira. Como é que vai mudar agora para um lugar ruim? Vieram aqui, antes já vieram falar para nós, quando tirasse nós daqui, ia pro barracão. Pôr nós em lugar bom e barracão. Agora vai jogar nós em lugar ruim? Lá nem cabe os caminhões. Nem cabe as bancas, não cabe nada lá. Como é que nós vamos mudar lá? Não tem jeito, filho. E vocês estão unidos para não ganhar? Não mudar, não. Nós já falamos que nós vamos sair daqui, não vai sair daqui. Tá. A senhora está quantos anos aqui? Toda a vida. Eu criei meus filhos aqui. Meus filhos já têm mais de 30 anos. Então, antes do Vanzella, antes de todo mundo aqui. Mas nem consultaram a senhora, nada? Eles consultam, mas não adianta. A Terezinha falou assim, que nós falar que vai sair, vai ter que sair. Não tem essa. Como é que vai ter que sair? Nós paga pra quê? Nós não pode escolher o lugar que nós pode ficar? Nós estamos aqui faz muitos anos. Como é que vai tirar e jogar nós em qualquer lugar? Falaram que quando fosse tirar nós daqui, ia fazer barracão, lugar bom, e agora? E quando eles comprou os comércios aqui, os terrenos, eles já sabiam que era feira, já tinha feira. E a feira é meio-dia só, um dia por semana. Pra quem vai estragar quem? Mudou a feira de quarta, estragou a feira, ninguém vai mais, nós parou de fazer a feira porque a feira ficou ruim. Não tem jeito, filho. Como é que vai mudar isso aqui também pra estragar? Vocês estão achando que é o comércio? Nós paga imposto, paga os comerciantes aqui da rua que é que muda. Mas eles falaram alguma coisa? Não falaram, mas... Né? Mas eles estão falando, todo mundo que veio falar aqui falou que é isso que tira nós daqui. Tá certo. Vanzella principalmente. Prefeitura não dá para negociar? Não, ela já falou que vai ter que sair daqui de todo jeito.
Ela foi na feira domingo e falou que quando falar que vai sair, nós vai ter que sair, não tem escolha. Como é que não tem escolha? Nós tem que ter escolha, filho. Nós tem direito, nós paga imposto, paga os carnê. Tá certo. A senhora é usuária aqui, moradora? Moradora também. E aí, gostou da ideia de mudar a feira? Ah, não gostei não. A feira tem que começar na rua da minha casa ali, ó. Eu achava que tinha que pôr ela pra lá. Porque pra cá não tem comércio. E esse local aí, como é que é? O local que eles querem mudar Ah, não é muito bom não. Ele no shopping da enchente. Ali da enchente. Ali. Então não tem jeito. Ah, eu acho que é melhor aqui, né? Acho que os moradores vão se prejudicar bastante. Porque a feira começava aqui na rua da minha casa, ela veio vir pra cá. Eu acho que tinha que ir pra lá. Tá certo. Você mora quantos anos aqui? 44 anos. Tá certo. A feira, a vida toda frequentou a feira aqui. É, foi. Então, tá bom. Tá. Obrigado. Bom, vocês estão vendo aí, nós vamos falar com outros moradores também, com os feirantes, mas tchau, querida, fica com Deus aí. Quase todos, ou se não todos, contra a mudança da feira e principalmente da maneira que foi feita, né? Avisa de uma hora para outra. Vamos falar com mais gente. São umas mudanças interessantes, Artem. Primeiro a da Ratcliffe, agora eu não sei, porque o que vai melhorar, o que vai acrescentar, né? Muito pelo contrário, vai mexer onde não devia estar mexendo. Eu tinha um amigo meu, foi prefeito, e um prefeito muito bem sucedido. Ele tinha um segredo. Ele falava assim, olha, o que tá bom ou mais ou menos, eu deixo quieto, não mexo, porque o que tá ruim é muita coisa. O que tá péssimo e ruim é muita coisa. Então eu vou resolver o péssimo, depois eu resolvo o ruim, aí o mais ou menos, né? Então o que tá funcionando, você vai mexer. Você vai criar descontentamento, você vai criar animosidade, você vai criar briga, você vai criar direitos que você está aí ofendendo e desrespeitando, né? Gente que trabalha aí, quantos anos? Quantos anos? Eu vou fazer uma segunda reportagem, nós vamos lá, depois para ver o local onde eles estão querendo colocar a feira. Né? E vamos continuar aí junto dos feirantes, eles pediram ajuda para a gente não esquecer deles, né? Como nós não vamos esquecer da Ratcliffe também, pediram para a gente estar lá sempre. Claro. Então nós vamos lá ouvir mais pessoas para sensibilizar, para pressionar, sim, é um direito deles e um direito nosso também de defendê-los, né? Para pressioná-los para que pensem melhor, a cabeça foi feita para pensar, para de importunar as pessoas. Lembra a receita daquele prefeito? Deixa o que tiver mais ou menos ou bom, deixa funcionando. Vai cuidar do que está péssimo, vai cuidar do que está ruim, não é? Porque é muita coisa que não está bem e que precisa de uma providência. Mas nós temos mais sobre a feira lá da Avenida Brasil, da Vila Brasil. Vamos conferir. Rua Henrique Martarello. Feirante, César, favor de mudar a feira daqui? Não. Favor ficar aqui. Aqui. Porque aqui faz muito tempo que a gente está aqui já. E se veio comércio aqui, veio depois da gente. Então a gente faz muito tempo tá aqui já. E aqui é um lugar bom, melhor. Por que a gente vai para um lugar apertado? Onde não tem gente como trabalhar? Pessoal, o grande problema é o local. O local que é o problema. Se fosse um lugar bom, de acesso bom, tudo bem. Mas aonde está querendo pôr não é lugar bom. Você está aqui quanto tempo? Faz uns 14, 15 anos já. 14, 15 anos. Se não fizer mais. E você acha que para os moradores também é um prejuízo muito grande? Que está todo mundo acostumado com a gente já, né? Todos os donos das casas já acostumados com a gente já. Estão tudo acostumados com a gente já. Tá certo. E por enquanto vocês estão insistindo, não estão dizendo que vai ter que mudar mesmo? Eles dizem que tem que mudar. Mas vamos ver, né, quando que vai querer mudar. Mas a preferência fica aqui, né? Aqui é um lugar excelente, ideal. Tá certo. E pelo local que eles estão querendo colocar vocês, aí parece que ninguém quer, né? Ninguém quer, ninguém concorda. Atrás dos predinhos da ninguém concorda. Uma área pequena, pequena, você confirma isso? Não cabe lá? Então, lá eu não conheço direito ainda. Lá eu não fui ver como é que é ainda. Mas aqui onde eles queriam pôr, aqui na rua de cima aqui, do lado ali é ruim. Ali é ruim. Tá certo. Obrigado, Perto César. do rio, tá bom? Tem mau cheiro? Mau cheiro, Obrigado, César. Tranquilo, Artem. Maravilha, filho. Precisando de nós, estamos às ordens. Também tá bom? estamos às ordens. Amém. Obrigado, querido. Artem. Amém. Aí, Biagione,
Depois nós vamos trazer mais gente aí falando sobre essa questão. Inclusive, ouvimos moradores lá próximos que falaram: olha, nós não queremos. Tal. Vou ouvir também os comerciantes, porque estava tudo nas costas deles. Né? Estão dizendo foi este, foi aquele, a gente não sabe se foi ou não foi. Né? Então nós vamos ouvi-los também e ver as razões deles. Mas eu acho que sempre tem uma maneira de você às vezes tomar uma medida com jeito, com cuidado. Por exemplo, é óbvio que o local indicado não é apropriado, não é um bom local, né? Os próprios aí feirantes e moradores já falaram, já deram a ficha, como se costuma dizer. É um terreno pequeno, é um terreno escondido ali atrás dos predinhos, é um terreno próximo ao rio, tem enchente, né? Então, é negociar, sentar, é ter humildade. Eu acho que a palavra que falta hoje muito é humildade. É um narizinho erguido, é uma arrogância, é uma prepotência, né? E falta humildade. Humildade de aprender com o povo, humildade de ouvir o povo, né? Tem soluções, outras, se necessário, se for mesmo preciso, tem soluções. Agora, tem que ter, repito, a humildade de ouvir, né? Tem um ditado que diz, né, Biajone? Que nascemos com 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. Nós aqui falamos mais do que ouvimos muitas vezes. A gente procura equilibrar, ouvir e falar. Nada supera a interação, né? Todo mundo interagindo para se chegar a um bem comum. E aí olha, você viu, são trabalhadores, né? Sim. Eu queria até aproveitar a fala do Sérgio aí, conheço ele por Abreu. Ele fez uma reclamação outro dia também, em relação lá à Serra da Paulista, onde ele tem um sítio lá e o pessoal joga lixo na porteira lá do sítio. Eita. Inclusive lixo orgânico. Andaram jogando carnes e tal, e aquilo virou, né, uma lambança ali. Então ele pediu para que providências fossem tomadas. Bom, a gente tem um intervalinho para fazer, Artem, e na sequência a gente traz aí notícias sobre as estradas no feriado, o que abre, o que fecha, e os bancos, né? O pessoal está curioso também. E notícias da nossa Câmara Municipal. Eita, que ontem a coisa tá pegando, hein? Que ontem mais uma vez estava quente, difícil. A coisa lá, né? A panela de pressão que virou mais uma vez a nossa Câmara Municipal. Então tá bom, nós estamos aqui transmitindo pela Rede Piratininga e também pela Connect TV o Rotativa no Ar. Talvez um dos mais tradicionais de todo o Brasil. Da região não, eu digo que é de todo o Brasil, hein? Da região eu sei que é, de todo o Brasil. Sim, da região indiscutivelmente. Esses dias eu ouvi a Rádio Bandeirantes comemorando lá os seus 80 e poucos anos, né? Aqui então, temos 76 anos. 76 anos, quer dizer... Pois em relação ao Brasil todo, eu acredito que a gente tá ali na cola, se não um pouquinho a mais que muitas aí das top, né? E modernizando agora com a Connect TV e com as nossas transmissões simultâneas. Daqui a pouquinho a gente volta então, depois do nosso intervalo. A Fer Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda.
Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Você ouviu aí a nossa enquete, né, para descobrir qual é o clube do coração aqui em São João da Boa Vista. Claro, todos têm aí os seus torcedores, né, tem aí os seus fãs, estão no coração, né, dos fãs aí. Mas a gente quer saber aquele, né, que está aí no coração da grande maioria dos torcedores de São João da Boa Vista. Artem, passa pra gente aí como é que tá esse placar. Informações privilegiadas, né? Vou dar o resultado aqui. Na primeira divisão, vamos começar com a primeira divisão, você tem aqui a equipe do Olaria, tá dando uma goleada, hein? Equipe do Olaria, tá na frente aí, seguida de Pratinha e JCN. São as mais votadas até o momento. E rapaz, tá forte mesmo, hein? Tá forte, Pratinho, o Olaria tá forte. O JCN. Pois eu achei que o Pratinho, o JCN mesmo iam disparar, mas por enquanto disparou o Olaria, sim, tá bom? A equipe do Durval, óbvio que sempre tá bem, né? Tem lá os seus votos, mas não tá. Esses aí estão na frente. Tá, e certo. A esportiva também, que tem um grande número de sócios, né, Biagione? E é o próximo, mas tá bem abaixo desses primeiros resultados. Daqui a pouquinho nós vamos comentar o da segunda divisão. E mais uma vez cumprimentando aqui a Fera Alvarez por esse apoio, por essa ajuda que está dando ao esporte, ao futebol amador de São João da Boa Vista. Bela campanha aí da Fera Alvarez, colaborando, incentivando aí a todos a participar. E se você ainda não participou da enquete, se o teu amigo, se a tua família, você que torce para um ou para outro, liga para eles, mande zap dizendo que, olha, entre no Rede Piratininga Facebook, vote lá, porque na semana que vem os 4 últimos vão ser eliminados. A gente tem ouvintes aí querendo saber se tem como obter essa sua lista aí, rapaz. Eles querem saber como é que tá a competitividade aí e tal. Como é que é? Você tem uma relação aí dos times, né? A posição. Tá lá no nosso Face. Tá no Face. Tá no Face. Você tem todos os times e um quadradinho onde você faz um xizinho lá, certo? Aí, ó. E escolhe o seu time favorito, do coração. Olha, tem surpresa também na segunda divisão, viu, Biagione? Segunda divisão que tem aí times tradicionais, como o Botafogo, Santo Antônio, que tem uma torcida gigantesca. Torcida, Santo Antônio. Né? Mas olha, tem uma equipe aí que está dando um trabalho muito grande, União São João. União São João está praticamente empatado, ou está empatado com outra equipe que é o Operário. O Operário está na frente, um pouco mais à frente está a equipe do Operário. Tem uma equipe, o Paris, me parece uma equipe nova. Paris São João. Que também está com bastante votos aí. O Juventus, como também não poderia deixar de ser, e o Madureira, são as equipes aí que estão aí à frente. O Paris também está com muitos votos, o Paris e Valência um pouco mais atrás. Vote lá naquele time que você considera o teu mais querido, o teu preferido, tá bom? Tá bom. Do futebol, do esporte, né? A gente vai agora pro feriado, né? O pessoal que tá aí para curtir o feriado vai pegar uma estrada, então tem que todo cuidado é pouco nas estradas. E a Renovias calcula que mais de 665 mil veículos devam trafegar aí pelas rodovias da região durante o feriado de Corpus Christi. Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais, né? Engloba toda essa região. Nossa região aqui. Sim, e de acordo com a estimativa aí também da Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, 665
mil veículos. Motoristas devem se planejar a fim de evitar os horários de maior movimentação, claro, a partir das 0 hora desta quarta-feira, amanhã, portanto, às 0 hora, meia-noite, também como é conhecida, uma operação especial estará em vigor, reforçando as equipes de atendimento no sistema do usuário SAL, que a Renovias tem, aqueles telefones instalados, né, durante todo o percurso aí. Inclusive a gente parabeniza, né, o que torna mais segura, né, a viagem aqui para os usuários das rodovias. E viaturas posicionadas em locais estratégicos, atendendo aí a qualquer emergência, com apoio, claro, da Polícia Militar Rodoviária, que inclusive vai intensificar a fiscalização nas rodovias. Ok, então vamos aproveitar essa informação, Benjone, e completá-las aí com uma campanha que está acontecendo para orientar motoristas e alertar sobre os riscos do trânsito. Muita atenção você, motorista, fique atento, principalmente quando tem essa movimentação intensa aí nas nossas estradas. Vamos acompanhar a notícia. No último mês de maio, as cidades de Fortaleza, no estado do Ceará, e Recife, em Pernambuco, realizaram ações para promover segurança no trânsito. Blitz educativas com a temática rodaram as ruas das capitais como parte da campanha Maio Amarelo. A iniciativa teve o apoio da plataforma de mobilidade Uber, como detalha o gerente de comunicação para assuntos de segurança da empresa, Yuri Villacorta. As ações foram uma parceria entre a Uber, o Observatório Nacional de Segurança Viária e os órgãos de trânsito locais. A ideia era conversar com motoristas e motociclistas para falar um pouco mais sobre o Maio Amarelo, que é o mês de conscientização do combate à violência no trânsito aqui no Brasil. Yuri também ressalta a importância da parceria da Uber com o Observatório Nacional de Segurança Viária para aproveitar a experiência da entidade e promover um trânsito mais seguro. Ter parceiros que são especialistas em um assunto tão sensível como esse, que é o caso do Observatório, é uma oportunidade de um impacto positivo não só para o nosso serviço, mas também para todo o ecossistema de trânsito nas cidades. Em Fortaleza, os agentes de trânsito e segurança orientaram os pedestres e condutores e distribuíram materiais educativos sobre a campanha. Educadores do Departamento de Trânsito do Ceará também simularam a sensação de embriaguez a partir de óculos de realidade virtual para explicar os riscos desse estado no trânsito. E servidores do Corpo de Bombeiros orientaram a população para a prestação de primeiros socorros no caso de acidentes. A gente sabe que a educação é um processo longo. Interações mais diretas como essas podem trazer uma maior atenção com as leis de trânsito, seja no respeito ao limite de velocidade, até mesmo uma preocupação maior com veículos menores, como moto e bicicletas. Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para reduzir a insegurança no trânsito. A campanha, neste ano, completou 10 anos e apresentou o slogan "No trânsito, escolha a vida". As ações chamam a atenção da sociedade para os índices de mortes e feridos no trânsito e estimulam a participação da população, de empresas e de organizações públicas para compartilhar esta mensagem. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Bom, Benjone, falamos aí do trânsito, né? E das viagens e da movimentação nas nossas estradas, essa campanha agora de orientação, precisa ficar bastante atento mesmo. Mas outro assunto que todo mundo pergunta para nós nessa época de feriado e o tempo, hein? Como vai fazer? Eu vi uma notícia ontem que está chegando uma super frente fria que não tem igual, uma coisa terrível a partir já da semana que vem. Porém, a outra informação é que essa frente fria vai se dispersar antes de chegar aqui na nossa região, aqui em São João do Boa Vista, Campinas, vai se dispersar. Você tem aí os dados da informação de que como é que fica a nossa temperatura, Benjone? Artem, nos próximos dias a gente vai ter o repeteco, né, do que está sendo aí ultimamente, né? As tardes ensolaradas, noites de céu aberto, sem chuva, não há previsão de chuva. Quando é que chove? Qual a temperatura vai prosseguir aí, ela vai subir um pouco até 13 graus, ela vai até 15 graus no dia 14. Já no dia 16 está chove. Programada a chuva. Tá certo. Aí pancadas de chuva à tarde e à noite e a temperatura vai cair mais um pouquinho.
e pode chegar até os 12 graus novamente. Bom, vamos nos livrar dessa de 16 frente. ela cai para 12 de vamos novo. Nos livrar, pelo que estou vendo aí, dessa frente fria que vai chegar aí no sul. Mas nós vamos ter problemas e continuar tendo problemas com esse tempo seco. Né? Principalmente as crianças, os idosos também, eles sofrem muito com esse tempo seco. E ele tem uma outra preocupação aqui na nossa região, com esse tempo muito seco, que são os riscos e os incêndios na floresta. Todo mundo ainda lembra, acho que 2 anos atrás, o bosque aqui, nosso bosque em Águas da Prata, ficou em chamas aí. Você via de longe as chamas. Uma coisa terrível, para combatê-lo foi terrível e deu muito trabalho. E toda a época do ano é isso, você corre esse risco de incêndios em todo o país. Nós temos uma matéria também sobre esses riscos que o tempo seco nos causa. O tempo seco deve predominar no início da segunda semana de junho, em que grande parte das cidades brasileiras celebram o feriado de Corpus Christi. Meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Olívio Bahia detalha que a baixa umidade eleva o risco de incêndios florestais na região central do Brasil. Que a gente tem nesses próximos dias era a atuação de uma massa de ar seco. Então, em grande parte do centro-oeste, do sudeste, boa parte aí do sul do Brasil, especialmente Santa Catarina e Paraná, além do interior da região nordeste, o sul da Amazônia, principalmente Tocantins e faixa sul-sudeste do Pará, o tempo deve ficar com predomínio de sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva. A umidade do ar, inclusive, baixa. Em alguns pontos pode bater a casa dos 20%. Chama atenção, em função da secura, a manutenção do risco elevado de incêndios florestais nesta área. Apesar do predomínio do tempo seco na maior parte do país, as chuvas devem aparecer nos extremos do Brasil, como relata o meteorologista. A previsão de chuva fica concentrada especialmente nos estados do norte do Brasil. Aí a gente chama atenção pontualmente, pode chover forte em áreas do Amazonas, do oeste, faixa norte do Pará, Amapá e Roraima. Na região nordeste também a chuva, caso ocorra, fica concentrada mais nas proximidades da faixa litorânea. De chuva mais fraca, obviamente, do Maranhão até o Rio Grande do Norte, de áreas do recôncavo baiano. A pouca nebulosidade que vai atingir o Brasil deve deixar os termômetros com máximas acima dos 30 graus nas regiões norte e centro-oeste e acima dos 20 graus nas demais regiões do país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. É isso aí, Artem. Estava pesquisando aqui sobre a secura do ar, né? O tempo seco. A umidade relativa do ar pode chegar a 39% aqui na região de São João da Boa Vista. Quer dizer, é aquela hora do pessoal procurar umidade aí, né? Que tem aqueles umidificadores de ar, tem a beber toalha muita molhada, água, né? Que beber muita água já ajuda bastante. A bacia d'água no quarto também é interessante, né? Para umidificar o ar, porque senão aí somam-se as doenças, né? Vão somar aí, haverá uma somatização de doenças que fica perigoso, né? O pessoal, além da gripe, resfriado, além de ter aí a umidade relativa do ar baixa, né? É preocupante, não é verdade? Bastante. E por falar em doenças dermatologistas, doenças da pele, uma preocupação também que a gente deve ficar bastante atento e que acelera, viu, nessa época, porque é muito seco, a pele acaba se atritando mais. Vamos conferir a informação. Uma doença pouco conhecida que se manifesta na pele pode levar à depressão, ao isolamento e à ansiedade. Ela se chama hidradenite supurativa. Trata-se de uma doença inflamatória marcada por ser dolorosa e crônica. É como se caroços do tamanho de uma ervilha até uma bola de gude se formassem na pele. Outras características são mencionadas pela médica dermatologista Maria Cecília Rivitti. Ocorre com grande frequência nas dobras, grandes dobras, como a axila, a região da virilha, a região interglútea, e conduz a formação, então, de abscessos ou furúnculos. Isso solta pus. A importância das pessoas conhecerem essa doença é para que o paciente busque tratamento e assim a pessoa possa ter o seu diagnóstico mais preciso
e iniciar o tratamento precocemente. A doença pode ser confundida com infecções na pele, por isso a importância de procurar rapidamente um dermatologista. Sem exames específicos, o diagnóstico pode levar de 7 a 12 anos, de acordo com especialistas. O risco também é emocional. Dificuldades para andar ou sentar podem refletir nos relacionamentos e na vida profissional. As mulheres são de 2 a 5 vezes mais afetadas do que os homens, e os sinais começam após a puberdade ou em adultos jovens, na maioria dos casos. A médica responde se existe alguma causa específica. As pessoas portadoras da doença, elas têm uma tendência constitucional. Essa tendência constitucional já tem alguns elementos identificados, mutações de genes. Agora, não é apenas uma mutação de um gene. Existem diversas mutações genéticas que já foram correlacionadas com a hidradenite supurativa. Não existe cura, mas ela pode ser controlada. Pelo SUS, o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas prevê terapias biológicas para quadros da doença entre moderados e graves. Elas também estão disponíveis em planos de saúde privados. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Tá aí, Biagione. Todo cuidado é pouco, né? Quando se trata de doença. A gente vê que no frio até cresce o número de manteiga de cacau à venda, né? A venda de manteiga de cacau, né? Porque dá nos lábios, né? Aquela secura e quebra a pele, como o pessoal fala, acaba realmente fazendo aí um estrago na pele, nos lábios, enfim, todo cuidado é pouco. Agora, a gente tem aqui também informação aí para os próximos dias que os bancos vão abrir na sexta-feira. Eu começo por essa. Notícia boa para alguns, para outros, né? Para outros não muito, desesperado, né? Que não abra e tal. Porque que fecha, a gente sabe que fecha no feriado, né? Agora, a notícia interessante é abrir na sexta-feira, né? As agências bancárias não ficarão abertas para o atendimento presencial ao público na quinta, feriado de Corpus Christi. A decisão segue resolução aí 4.880, 23 de dezembro de 2020, Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias, feriados de âmbito nacional. A Federação Brasileira de Bancos afirma ainda que na sexta-feira as agências vão abrir normalmente para o atendimento ao público. No sábado, as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos dos bancos, como sites, aplicativos, né? E para a realização de transferência e pagamento de contas. As contas, aqui muito interessante saber, né? De consumo, água, energia, telefone e outras, carnês com vencimento, no dia 8 de junho poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, a sexta-feira. Então, sexta-feira em plena atividade aí, os bancos e enfim. Então, vamos lá, vamos pagar as contas. Agora, né? As escolas não, né? Tem você que é professor. Ai. Tem aula bem de sexta. Na sexta, né? Se tiver, os alunos não vão. Tem essa mandamento, tem que estar lá. Né? Mas nós, aliás, estando lá, eu gosto de dar aula. É uma das atividades que eu gosto. Quando você estava na sala de aula e não chegava ninguém, você desanimava ou animava porque era feriado? Pois eu ia ler. Que é que eu gosto também de fazer bastante. Ia na biblioteca. Ia na biblioteca. Fazer as minhas leituras lá. Mas vai ser ponto facultativo, não vai funcionar aqui também. É verdade. Bom, vamos para a Câmara Municipal. Isso, clima tenso ainda, Biagione. Que coisa, né? Eu fui vereador 25 anos de idade, eu não lembro de um período tão... Tinha momentos críticos. Tinha brigas ali até de tapa, não é? Mas era uma coisa diferente do que nós estamos vendo hoje. Hoje a gente está vendo uma tensão no ar, uma ditadura, uma coisa pesada, algo pesado no ar. Está muito difícil hoje a Câmara. Amanhã nós vamos colocar, inclusive, se der certo, alguns trechos aí dos debates que foram extremamente calorosos aí, bastante forte, né?
Eu acho que administrar bem é, sobretudo, você criar boas condições e um bom ambiente de trabalho. Esse é o segredo da administração, da boa administração. Não adianta você fazer muitas obras, não adianta você querer, enfim, se você não cuida de um ambiente interno, um ambiente que todos possam apresentar seus trabalhos, todos possam divergir de ideias. Eu tive grandes opositores enquanto político, enquanto parlamentar, mas de todos apenas um aí que não tem jeito, né? Tô brincando, né? Os demais todos nunca tive problema, né? Mas o clima tá tenso lá. Uma das novidades, uma coisa boa, uma notícia boa, boa no sentido que o povo está pedindo, o povo está querendo, é obrigação do vereador explicar, investigar e falar para nós como é que está a situação, né? E foi aprovada a CPI da educação. As acusações são seríssimas, são acusações graves. Superfaturamento, segundo o Tribunal de Contas, no entorno de 95%. Vocês imaginam isso? 95% da educação. Meu Deus, educação e saúde são sagrados. Não se mexe, não se brinca com essas coisas, né? 95% segundo o Tribunal de Contas. E o vereador Júnior Davan está na linha aí, vai explicar para nós o que aconteceu com essa comissão, com essa CPI da educação. Martem, a CPI da educação, faltava uma assinatura para completar 5, para poder dar abertura, né? E ontem o pastor Carlos e o Bira assinaram, então chegamos a 6 assinaturas, que vai com certeza entrar na próxima segunda, entra no plenário de novo para votação. Ok. Então tá aí a informação. Vamos esperar agora que resolva. Olha, sem precipitar julgamento, se a diretora de educação, se a prefeitura, a prefeita, se enfim, quem estiver sendo acusado aí pelo Tribunal de Contas, responsabilizado pelo Tribunal de Contas e também por um promotor, Dr. Rossati, que também já pediu para investigar essa situação, se eles estiverem inocentes, que se diga, olha, estão inocentes, investigamos, não é bem assim, houve um erro, sei lá, o que poderia justificar aí? O produto que nós compramos era mais caro, tinha uma qualidade melhor, enfim, deve ter uma justificativa, né? Então, que se diga, e pronto, e acabou, né? Tem a justificativa, explica e acabou. Agora, se de fato teve superfaturamento, foi nas compras de armário para as escolas, tem problema lá com os kits de escolas, enfim, a acusação é grave, é pesada, é sério, somas de dinheiro bastante contundentes, né? Vamos esperar agora que então seja investigado e que se possa chegar aí a dar uma explicação para a população. Ou será que a população não merece saber aonde está indo o dinheiro dela? A mãe, o pai que está nos ouvindo agora, que tem um filho na escola, não precisa saber como é que está sendo administrada a educação? Eles acham que não, que pode ficar isso tudo quieto. Os vereadores que não estão apoiando acham que isso pode ficar quieto, que tudo bem, que logo esquece. Então vamos ver o que acontece. Outro assunto, Beijone, muito debatido lá, que amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso, foi aquela questão de 2 funcionários do Instituto Rita Lobato que estiveram lá na Câmara na semana passada, fizeram acusações contra o vereador Júnior Davan, que ele tem um modo de chegar meio que violento, meio drástico nos postinhos de saúde, que estaria atrapalhando o serviço e tudo mais. Porém, chegou-se, vazou-se também a informação de que eles lá estiveram sem autorização, sem o consentimento do Instituto Rita Lobato. Aí fica complicado, né? E agora está uma movimentação para chamar o responsável pelo Instituto Rita Lobato, para que ele vá até a Câmara Municipal e diga o que está acontecendo. E é importante que ele vá mesmo, porque é uma das coisas que aconteceu aí, que chama atenção também, que precisa de uma explicação melhor. Houve uma intervenção no Instituto Rita Lobato por parte da Prefeitura. Eles têm um contrato assinado,
não é? Quando o Instituto chegou, foi amplamente festejado aí como iria revolucionar, ia ser uma grande transformação na saúde da cidade, e agora, inexplicavelmente, um comunicado bem raso, bem simples, simplesmente tirou aí o Rita Lobato da cidade. Precisa saber o que aconteceu. Tinha razão a prefeitura de tirar ou não? Ou o Instituto Rita Lobato tem algo a dizer, né? E se tiver algo a dizer, dependendo do que for falar, é um negócio que pode pesar bastante aí. Então eu acredito que na próxima semana, aí foi o pedido desses vereadores, e na próxima semana o representante do Rita Lobato vai estar na Câmara Municipal, e conforme for o bicho pega. Aí a coisa... As perguntas poderão ser feitas, né? Ao agora, responsável. De uma maneira ou de outra, inclusive, você concorda comigo que falta esclarecimentos. Né? Inclusive dos 2 funcionários lá que estiveram lá sem a... Isso é fundamental. Rita Lobato quem mandou, Rita Lobato autorizou, não... Então, se eles foram, se eles foram a mando de quem? A mando de quem? Isso é importante saber. Foi a mando do Instituto Rita Lobato, foi a mando de terceiros, por que eles lá estiveram? De uma maneira ou de outra, 2 assuntos que não se combinam, 2 assuntos que nos deixam assim, muito preocupados, né? Que foi a pedido de CPI do vereador Júnior Davan para montar essa CPI para uma comissão de saúde, da educação. Por que o vereador fez isso? Porque ele tem as denúncias, porque o promotor público também fez isso, o Dr. Rossati, porque o Tribunal de Contas também apontou um superfaturamento, né? Eu acho que está certo o vereador de tomar a iniciativa de abrir uma CPI. Só que, paralelamente a isso, a diretora de saúde, a mesma diretora de saúde, envia para os vereadores um pedido que quer uma reprimenda ao vereador Júnior Davan, pedindo que abrisse aí uma CPI, uma investigação em cima do vereador. Olha, eu não sei os motivos da dona diretora de educação. Não sei os motivos. Só que eu quero dizer o seguinte, me parece muito que é uma troca, uma perseguição ao vereador, uma retaliação ao vereador. Bom, se for, é abominável. Abominável. Por isso só já não serviria para ser diretora de educação. Só por isso, né? Não precisa nem de mais nenhum motivo para dizer basta, né? Porque trabalha com educação, com a formação de jovens. Qual a mensagem que você está passando, né? De pessoa no ferro e fogo, pessoa que persegue, vingativa, pessoa má, pessoa que não quer dar transparência às suas coisas. Essa imagem, né? Então, se for isso mesmo, e deixando bem claro, Biagione, que aqui está à disposição dela também. Vou, inclusive, hoje tentar falar com a diretora para explicar essa situação. Mas a impressão é de uma retaliação. Se for por isso só, já não poderia mais nem ser nossa diretora de educação. Não mereceria, não é? Não ficaria bem mantê-la nessas condições. Claro, ultrapassamos o tempo hoje. Queria agradecer aí a audiência de todos aqui pela Rádio Piratininga, você que nos acompanhou pelos 970 kHz da nossa querida e tradicional Rádio de São João da Boa Vista, o Rotativa no Ar tradicional também, né? E agora pela Connect TV, onde estaremos todos os dias das 6 às 7 da noite. Artem, muito obrigado aqui mais uma vez por dividir com a gente a bancada aqui do Rotativa no Ar. Quero deixar aqui então um abraço, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos acompanhar. Nos recomende aí aos seus amigos, né, aos seus familiares. Sim. E desejar a que todos possam ter sempre informações de primeiras aqui no Rotativa no Ar, transmissão da AM Piratininga, da Rede Piratininga e da Connect TV. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.